Fala pessoal, aqui é o Vitor e se você cai de paraquedas nesse vídeo, bem-vindo às quartas de leitura, onde nós lemos cada livro antecipadamente. Sim, nós lemos. E antes que alguém pergunte ou comente, não, aqui não é uma análise, uma review, um resumo do livro. Eu vou literalmente lê-lo, pegar o livro e ler para vocês, onde para vocês vai só aparecer as imagens e eu lendo o livro, minha voz embaixo. Tudo bem? O vídeo de análise sobre a minha opinião que eu gostei do livro sai toda quinta-feira. Quinta de análise. Hoje leremos livros, literalmente. Se por acaso o livro ser muito grande, aí o vídeo terá várias partes. Parte 1, parte 2, parte 3. Beleza, pessoal? Mas seja bem claro, nós realmente vamos lê-lo. Então, se por acaso eu começar a ler o livro em si, ler em voz alta para vocês, eu vou lê-lo como o que está escrito no livro. Se por acaso o livro estiver em primeira pessoa, eu vou ler o livro em primeira pessoa. Então, afinal, não um vídeo de resumo. Eu estou literalmente lendo o livro pessoalmente para vocês. Beleza? Então, fique bem claro e aproveitem. A morte da máscara rubra. A morte rubra chegou ao país faz alguns meses, provocando inúmeras mortes, e elas continuam acontecendo. É a praga mais mortífera de todos os tempos. Quando a pessoa é acometida por ela, sua cabeça começa a doer, de maneira insuportável. Em seguida fica um corpo avermelhado. As manchas vermelhas no rosto são uma denúncia. Eu tenho uma morte rubra, que faz as pessoas fugirem apavoradas em vez de prestar socorro. O pior que, assim que se encontrar a morte rubra, a pessoa morre em meia hora. O príncipe Próspero não estava preocupado com a epidemia. Depois de metade da população do país ter morrido, ele acolheu 1000 cortesãos saudáveis e festeiros, homens e mulheres, em um dos seus palácios favoritos, que ficava distante da cidade. Um príncipe planejara um edifício anos atrás. Amplo, ele era rodeado de muros sólidos e altos, onde havia uma grande porta de ferro, uma bola de ferro. Uma vez dentro do palácio, o príncipe e os cortesãos trabalharam bastante para reforçar a porta. Depois de terminando o trabalho, ficou impossível de entrar ou sair do edifício, como se houvesse muita comida e muito vinho dentro do palácio. Os cortesãos deixaram a epidemia de lado e foram a se esqueceram dela. O príncipe planejava se divertir bastante com seus convivas durante o tempo que permanecesse ali. Durante o palácio havia atores, dançarinos, cantores e músicos. Lá de fora, a morte rubra. Ao final do 5º mês da sua estadia, quando a epidemia estava matando centenas de pessoas por dia, do lado de fora, o príncipe organizou um magnífico baile de máscaras. Próspero e seus 1000 convidados festejaram em 7 grandes salões, localizados em um dos andares do palácio. Cada salão tinha 30 metros de comprimento. Na maioria dos palácios, os salões suntuosos são construídos em sequência. Quando as portas entram, eles são abertos. É possível chegar ao palácio da ponta a outra. Mas Próspero era um artista, e seus salões eram diferentes. As portas entre eles se abriam alternadamente, à direita e à esquerda. Assim, cada salão era só possível enxergar o salão seguinte. De ambos os lados do salão havia uma janela alta e estreita, e atrás delas um corredor, que acompanhava o piso irregular dos salões. A cor do vidro da janela era quase sempre a mesma dos salões.
Na parte leste do palácio, o principal salão era azul, e as janelas eram vidro azul. O segundo salão era roxo, e as janelas eram roxas. No terceiro salão era verde, com janelas verdes, eram verdes também. O quarto salão era laranja, e os vidros das janelas eram laranja. E o quinto salão era branco, que tinha janelas brancas. O sexto salão era cinza, com janelas também cinzas. O sétimo e o último salão, a parte oeste do palácio, era negro. Ali, porém, as janelas eram vermelhas escuras com cor de sangue. Havia esculturas douradas diferentes de todos os salões. Nenhum deles tinha luminárias. Nos corredores, porém, através de cada janela, estreia um prato pesado sobre um tripé sustentava uma tocha. A luz dessas tochas atravessava a janela, tornando-se a cor no interior dos salões extremamente viva. Somente um dos salões não era iluminado por uma tocha, o salão negro. Ali havia um vidro vermelho, não combinava com as paredes pretas. As duas cores faziam pessoas parecerem doentes. Poucas pessoas entravam naquele salão estranho e escuro. Na parede ao lado do oeste, do lado do salão negro, havia um grande relógio preto que emitia um som estridente a cada segundo. Toda vez que o ponteiro dos minutos atingia o alto do mostrado, o relógio batia a hora com um trecho de uma música grave, sombria e muito triste. Os músicos paravam de tocar seus instrumentos e os prisioneiros paravam de dançar para ouvir. Todos os rostos ficavam lívidos. Mas quando a música triste do relógio por fim terminava, todos riam e a festa recomeçava. Entre as interrupções aconteciam em hora em hora. Tudo era alegre e esplendor. O príncipe Próspero era um verdadeiro artista. Ele passara muitas horas em seu palácio e planejava todas as fantasias que seus cortesãos usavam. Alguns usavam magníficas roupas espanholas e joias reluzentes. Outros se deslocavam à vontade em delicadas roupas árabes. Algumas fantasias eram excêntricas, outras belas, algumas eram estranhas, outras estimulantes e algumas eram retratos sombrios do horror. Durante a festa, as fantasias circulavam pelo salão e elas mudavam de acordo enquanto passavam pelo salão por outro. Os músicos tocavam um compasso dos movimentos de artesãos animados. De hora em hora, quando o relógio preto soava, tudo parava e ficava silencioso. O único som que havia era o relógio. Os dançarinos ficavam imóveis e ouviram. Quando o relógio terminava de dar a hora, os cortesãos riam descontraídos e começavam a dançar pelos diferentes salões iluminados, pelas chamas através da janela das cores variadas. Ninguém entrava no salão localizado na parte do oeste do palácio. Ali, as janelas vermelhas brilhavam e as paredes eram horripilantemente negras. Ali o relógio soava mais alto do que os salões. Esses outros salões eram um núcleo vivo da festa, cheio de música e de som dos pés dos dançarinos. No meio da noite, o relógio se deu 11 badaladas. Os dançarinos e músicos pararam. Por ser meia-noite em ponto, todos tinham mais tempo para pensar quando ouviram o relógio. Quando ele terminou de soar, muitos viram pela primeira vez alguém com uma máscara nova, parado no salão azul, e comentaram em voz baixa sobre aquele fato. O que surpreendeu e contraiu depravou seus corações. Todas as fantasias da festa, aquela era única e inesquecível. Não tinha nada de engraçado, diziam os cortesãos. O novo participante da festa era alto e magro, que estava vestindo branco. Sua máscara era de caveira.
parecia bastante autêntica. Mas não eram as roupas e as máscaras do recém-chegado que preocupavam os outros convidados. O problema era o sangue que tinha trazido no corpo e no rosto. E ele caminhava silenciosamente entre os dançarinos. Quando o príncipe Próspero viu o homem, ficou furioso, ergueu as mãos e interrompeu os músicos. Quem vem aqui com traje da peste? Perguntou. Agarraram-no e tiraram sua máscara. Vamos ver quem ele é. Amanhã de manhã vamos enforcá-lo no topo dos muros do palácio. Embora o príncipe tivesse falado no salão azul, todos que se encontravam nos outros 7 salões ouviram sua voz energética e grave. O recém-chegado ficou parado, não muito distante. Ao ouvir as palavras do Próspero, alguns cortesãos se aproximaram do homem com a máscara de caveira, mas ninguém encostou nele. Então, um homem com um traje de peste se aproximou do príncipe, ficando a apenas 1 metro do Próspero. Ninguém o impediu. Subitamente, todos os participantes da festa se afastaram do centro dos salões e recuaram até as paredes. Em seguida, os recém-chegados se afastou do Próspero e saiu lentamente do salão azul, passando pelo salão roxo, pelo salão verde, pelo salão laranja, salão branco e pelo salão cinza. O príncipe Próspero ficou irritado por não ter feito nada contra o homem antes. Por isso, ele pegou uma faca e foi atrás dele. O príncipe atravessou, correndo, os 6 salões, mas ninguém correu para ajudá-lo. Todos olhavam e estavam cheios de pavor. O Próspero parou logo atrás do recém-chegado, dentro do último salão. O homem olhou para trás. Ouviu-se um grito lancinante. Primeiro a faca do príncipe caiu no chão preto. Em seguida, o Próspero caiu de cara no chão, morto, em cima dela. Alguns cortesãos correram imediatamente para o salão negro. O recém-chegado estava parado diante do relógio. Eles se lançaram sobre ele, mas subitamente deram um grito de pavor. A máscara e a fantasia dele estavam em suas mãos, mas estão vazias. Eles estavam compreendendo, a morte rubra estava entre eles. Um ladrão mortífero dentro da noite. Um a um, os cortesãos caíram ao chão, em todos os salões. O sangue se espalhou por toda parte. A peste matou-os todos. Depois que o último cortesão morreu, o relógio negro parou. As tochas nos pratos atrás da janela se apagaram, e à noite, a ruína da morte rubra tornou-se conta do palácio. E esse é o fim da história.